Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodolfo Castro, consultor especialista de cana da Cooper Citrus, fico no Polo 4, faço as regiões aqui do Triângulo Mineiro e Goiás. E o tema de hoje que vamos tratar é a nutrição foliar associada aí aos usos de fungicidas. É um tema que vem sendo recorrente e vamos falar dos desafios para o aumento de produtividade. Tem pontos-chave na manutenção da sanidade foliar associada a essa nutrição. Então vamos lá. A cana-de-açúcar, ela tem um potencial estimado em mais de 300 toneladas por hectare, como citado por alguns autores. Só que a média dos canaviais brasileiros, na última safra, foi de aproximadamente 75 toneladas por hectare. A gente vê que a gente está assim, muito aquém, muito longe desse potencial. Na imagem, a gente pode ver à direita uma cana no Centro de Tecnologia e Inovação da Biosev, uma cana tutorada, que produziu mais de 300 toneladas por hectare. E à esquerda, uma cana do padrão nosso, do padrão do produtor, do padrão da usina. A gente sabe que a nível de campo, a gente não consegue tutorar nossas lavouras. Mas a gente consegue melhorar essa média nossa e chegar aí próximas 100 toneladas, os tão sonhados 3 dígitos. E para isso, a gente tem os fatores determinantes da produtividade. E podemos citar alguns, como o planejamento. O ambiente de produção é muito importante, a gente conhecer esse ambiente de produção para poder alocar corretamente as variedades. A qualidade de muda é de suma importância a gente ter mudas de qualidade para esse estabelecimento do canavial. O clima também, conhecer a distribuição, a pluviosidade da região, do local que a gente está. Fertilidade de solo, nutrição foliar, o controle de pragas e doenças, o controle de plantas daninhas, pisoteio de soqueira, perdas de colheita. Outros fatores como espaçamento, se houve ou não rotação de cultura, a variedade que está nesse local. Mas aqui vamos falar principalmente hoje de nutrição foliar e doenças, que é o tema. No próximo slide, vamos falar sobre sanidade. A sanidade da cana. A gente sabe que a capacidade que a planta tem de se defender, ela é influenciada pelo seu vigor e seu estágio fenológico. Uma planta que apresenta deficiência nutricional, não só a deficiência, mas o excesso nutricional, geralmente ela é mais vulnerável a esse ataque de patógenos. Admite-se hoje que a severidade da doença ela pode ser reduzida através desse equilíbrio nutricional, o status nutricional que a gente chama. Ou seja, a partir dessa planta equilibrada, a gente diz que ela tem uma maior resistência fisiológica. Então, no próximo slide, a gente sabe que as doenças são inúmeras listadas na literatura. São mais de 177 doenças na cultura da cana-de-açúcar, sendo que dentre elas, mais de 40 já foram encontradas no Brasil, causadas por fungos, bactérias, vírus, fitoplasmas, diversos micro-organismos. E o melhoramento genético, ele prioriza não só a produtividade, mas também variedades que têm uma certa resistência, uma resistência satisfatória a esses agentes, sejam causados por vírus, como o caso do mosaico do amarelinho, ou por bactérias, no caso aí da escaldadura, do raquitismo, ou por fungos, no caso do carvão e o complexo de ferrugens. Com isso, cada vez menos a gente vai encontrando essas doenças no campo, desde que utilizamos variedades e mudas sadias. No próximo slide, a gente pode observar as imagens de ferrugem. O complexo de ferrugem, dentre várias outras doenças fúngicas, ele causa um dano na área fotossintética da planta. E esse dano na área fotossintética vai reduzir a altura de planta, o diâmetro de pomo,
a quantidade de perfilhos, danificando assim a produtividade. Variedades mais sensíveis, como a 3250, por exemplo, quando em 2009, 2010 a ferrugem alaranjada veio principalmente na região do Triângulo Mineiro, muito agressiva, ela causou danos significativos na região. E a gente sabe que uma cana mais saudável é também uma cana mais rentável. Mas não apenas a ferrugem alaranjada ou o complexo de ferrugem. Existem outras doenças. Como podemos ver, a mancha anelar, que é uma mancha que vem crescendo muito nos últimos anos. Assim como também a podridão vermelha causada pelo fungo coletótrico. Pessoal, as doenças foliares, elas têm crescido muito nos últimos anos. Quando a gente parou de queimar cana e passou-se a colheita mecanizada, a cana, o resto de cultura, ou seja, do ciclo anterior, as folhas, que possivelmente estariam contaminadas com algum patógeno, ele fica exposto no solo, que é a nossa palhada, e esses restos vegetais, eles têm ali o inóculo da doença, que pode vir contaminar a soqueira que está nascendo, que está brotando nesse momento. Então, com isso, tem crescido bastante o número de doenças foliares. Então, como fazemos a amostragem? Como vocês podem ver no próximo slide, a amostragem ela é feita principalmente na folha mais 3, que é a folha que a gente utiliza como parâmetro, é a terceira folha que tem o colarinho desenvolvido, né? A terceira folha desenvolvida da cana. E a gente, a partir dessa escala, tem como parâmetro não apenas para a ferrugem alaranjada ou como complexo de ferrugem, mas para todas as doenças foliares. A gente utiliza essa escala para variedades sensíveis a partir da nota 3, que seria 1% da área foliar atacada, a recomendação do uso de fungicidas. Os fungicidas, embora a gente sabe que o melhoramento genético ele prioriza esse desenvolvimento, esse melhoramento, na verdade, para conseguir variedades mais resistentes, o uso de fungicida ele tem sido uma alternativa recorrente para essas variedades que apresentam uma certa sensibilidade aos complexos de manchas ou aos ferrugens, como eu mencionei anteriormente. E com isso, a gente consegue, para essas variedades, maximizar esse potencial produtivo que ela tem. Aqui um trabalho feito pelo Zenerato em 2017, onde foram feitas 3 aplicações de fungicidas. 3 aplicações do fungicida piraclostrobina mais epoxiconazole. Na variedade 3250, que sabemos que é uma variedade sensível à ferrugem, principalmente à ferrugem alaranjada. E na curva laranja, do gráfico, vemos que houve uma redução do processo de doença e na linha azul, um aumento do TCH, um aumento de produtividade. Nesse trabalho especificamente, tivemos um retorno econômico de a cada R$1 investido, R$ 2,38 de retorno para o bolso do produtor. O que eu quero dizer com tudo isso? Independente da doença foliar, a gente precisa garantir que tenhamos uma folha limpa de doença. Por isso o uso de fungicidas vem como uma estratégia interessante. A gente tem que garantir essa área fotossintética da planta sem nenhum dano, para a gente tentar alcançar esse potencial produtivo. Bom, nutrição contra doenças. Vocês lembram quando eu falei de resistência fisiológica? Nutrição contra doença é isso. A deficiência ou excesso de nutrientes, ele vai causar um desequilíbrio nutricional e predispõe a planta ao ataque de patógeno. Por isso é importante uma planta bem nutrida. No próximo slide, eu venho trazendo isso para vocês. A lei do mínimo. E o que é?
Estão vendo no barril? A gente não sabe qual o nutriente que está limitando essa produtividade dos nossos canaviais. Na agricultura, ainda se tem a noção de que apenas a adubação com NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, resolverá a nossa questão de produtividade. Mas somente eles não são capazes de completar todo o desenvolvimento da planta. Existem vários outros nutrientes que vai auxiliar e podem estar limitando a produtividade. Aqui na tabela, como eu citei alguns, pode ser o boro, pode ser o zinco, o cobre, o manganês. Temos a extração de cada um deles, segundo fontes do Pedro Luiz. Apenas para explicar para vocês que pode ser qualquer um deles que está limitando a produtividade. Então, meus amigos, quais são os principais desafios na nutrição foliar? Existem vários trabalhos sobre micronutrientes, com diferentes doses, diferentes respostas em produtividades, né? Então surge a dúvida na cabeça do produtor: qual dose utilizar, qual fonte utilizar, ou qual forma utilizar, ou qual forma aplicar. Então vamos tentar entender um pouquinho do que é essa nutrição foliar. Nutrição foliar nada mais é do que a aplicação de nutrientes em solução ou suspensão na parte aérea da planta, ou seja, na folha, que visa corrigir alguma deficiência que pode ter ou complementar, suplementar essa nutrição para favorecer o equilíbrio nutricional. Eu tanto falei que tem a ver com resistência fisiológica. Então, a gente quer ver o quê? Quer ver essa planta bem nutrida, para tentar ter essa máxima produtividade. E nutrir planta pela folha já é uma técnica bastante utilizada. Vem crescendo muito os trabalhos e os estudos nos últimos anos, principalmente para o fornecimento de micronutrientes. E aproveitando as operações, alguma operação que a gente já vai fazer, aproveitando uma operação de fungicida, uma operação de broca. E a aplicação do micronutriente não depende da umidade do solo, desde que a planta esteja metabolicamente ativa. Ao diferente de alguns adubos sólidos, por exemplo, que às vezes a gente precisa de uma chuva logo após a aplicação para poder não ter perdas de volatilização, por exemplo, na nutrição foliar a gente consegue não ter esse problema. Bom, ainda falando de nutrição foliar, a utilização de micronutrientes em cana, ela está relacionada à essencialidade desse nutriente. Ou seja, cada nutriente ele tem uma função dentro da planta, uma função no metabolismo da planta. E se ele faltar, ele pode vir a ser o limitador de produtividade. Com as variedades cada vez mais produtivas, as variedades novas, e solos, às vezes, com baixo teor de nutriente, principalmente em solos arenosos ou solos com baixo teor de matéria orgânica, sem a utilização de resíduos, como torta de filtro, vinhaça, ou outras fontes até de fontes orgânicas, os micronutrientes eles são cada vez mais exigidos, devido a essas produtividades maiores das novas variedades, né? Então, quais são os fatores? Vamos ver. Quais são os fatores que interferem na absorção e translocação desses nutrientes? A idade da folha é um deles, porque a gente sabe que folhas novas, elas absorvem melhor, porque ela tem uma cutícula mais fina. O que é a cutícula? É a camada serosa em cima da folha. E essa folha, por ela estar em crescimento, ela está com um metabolismo mais ativo. O número de estômatos e a presença de tricomas também vai interferir nessa absorção. A umidade relativa do ar e a temperatura é um fator importantíssimo. A gente está ligado à aplicação, porque a gente tem que tomar cuidado para não perder esse produto que a gente aplicou, não deixar volatilizar essa gota. O estado nutricional da planta é importante, a fase de crescimento da cultura, a tensão superficial da gota, porque a gota, quando ela cai na folha, a gente não pode perder ela, deixar ela escorrer, porque senão a planta não vai estar recebendo a quantidade de produto que a gente teoricamente aplicou ali. O uso de adjuvantes para melhorar essa absorção, a solubilidade e concentração dos produtos também é importante, o pH de solução.
A gente sabe que cada nutriente tem um pH ideal e muitas vezes a gente está aproveitando alguma operação, né? Mas é importante a gente monitorar para saber. A compatibilidade de produtos, tomar muito cuidado se algum produto não está tirando efeito de outro produto. Então, pessoal, aqui no próximo slide, eu gostaria de detalhar para vocês um pouco, é que muitos pensam que logo após a aplicação de algum nutriente foliar, de 2 a 3 horas, ele já está absorvido pela planta. E não é bem assim. Apenas aqui, ó, um exemplo, a ureia. A ureia, após 30 minutos até 2 horas, já foi absorvida o nitrogênio, né? Mas, por exemplo, o zinco de 1 a 2 dias para ter total absorção. E o molibdênio, que também é outro nutriente muito utilizado, pode demorar de 10 a 20 dias. Por isso, é importante a utilização de produtos de qualidade e o uso de adjuvante para auxiliar essa fixação na folha e absorção. Vamos falar agora de diagnose foliar. É hoje o meio que a gente utiliza para visualizar a nível de campo as deficiências. Só que ele tem alguns detalhes. Quando a gente deixa para fazer essa diagnose visual, a gente já tem o sintoma de deficiência ou de toxidez. E com isso, a perda de produtividade ela é inevitável. Outro detalhe é que não permite, por exemplo, diagnóstico múltiplo. Ou seja, se eu tiver mais de uma deficiência nutricional, uma pode começar a mascarar a outra e a gente não conseguir identificar. Também pode ter confusão de sintomas de origem não nutricional. Por exemplo, está começando uma doença, isso atrapalhar a diagnosticar. Além disso, o profissional tem que ter bastante experiência com a cultura. Então, qual seria a melhor estratégia? No próximo slide eu trago para vocês a amostragem de folhas. Hoje seria a principal estratégia fazer essa análise foliar. A partir dela, a gente vai conseguir ser mais assertivo e entender esse status nutricional da planta. E como que é feito, então? Já a nutrição ela é feita na folha mais 1, a primeira folha com o colarinho desenvolvido. E a gente coleta pelo menos umas 30 folhas de uma área representativa, de um talhão. Descarta-se as extremidades, né, a ponta e o pé da folha, e nessa parte central, como vocês podem ver na imagem, eu retiro também a nervura central e mando só essa parte para o laboratório. Um ponto muito importante, a época de se coletar essas folhas. Deve ser coletado no período chuvoso, porque é a época que a gente tem uma maior absorção dos nutrientes. E aí na tabela, vocês podem ver, eu coloquei como exemplo, como que é uma análise foliar, como que sai um laudo de uma análise foliar. Aí você tem a faixa adequada do que se espera que tenha esse resultado das folhas que a gente mandou para o laboratório. E eu coloquei como exemplo o que sai o resultado, o teor na planta. Alguns elementos destacados em vermelhos, como o bório, o zinco, se der abaixo, a gente utiliza como estratégia a aplicação deles via folha. Alguns elementos, como às vezes o potássio, o cálcio, ele vai servir para a gente aprimorar a adubação sólida no próximo ciclo. Então, a análise foliar, pessoal, ela realmente é muito importante para a gente tomar esse tipo de decisão. Tá? No próximo slide, a mobilidade dos nutrientes ela é importante para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, nitrogênio, a gente sabe que ele é móvel dentro da planta, enquanto o boro ele é um nutriente imóvel. O que isso quer dizer? Como o boro é muito utilizado em cana-de-açúcar, eu estou comentando ele, pois isso auxilia a gente a ter estratégias de utilização na hora da aplicação. Por exemplo, o boro, ele deve ser parcelado ao máximo dentro das recomendações exigidas pela cana-de-açúcar, mas por ele não ter mobilidade dentro da planta. Então, a gente tem que estar colocando sempre um pouquinho de boro, sempre que possível, nas aplicações. Nesse gráfico abaixo do vale, a gente vê que em quase 1.000 amostras de solo, o boro
se apresentou deficiente em 95% das amostras, enquanto que o zinco, 66%, mostrando uma deficiência generalizada nos nossos solos. E o solo, ele tem essa deficiência, e a planta tem essa fome de zinco e boro. A gente chama de fome, né? Então, pessoal, é muito importante ter essa atenção nas análises, olhar muito bem, para a gente poder traçar estratégias com esses micronutrientes. No próximo slide, eu coloquei algumas imagens ilustrativas das deficiências. O que a gente vê a nível de campo? A primeira imagem, uma deficiência de boro, característica que é aquele retorcimento e encarquilhamento das folhas mais novas, fácil de diagnosticar, de visualizar no campo. E o zinco, a segunda imagem, a central, que são essas estrias cloróticas, verde e amarelas nas folhas. O molibdênio é outra deficiência na terceira imagem, que são pequenas estrias cloróticas. Algumas são mais fáceis da gente identificar, outras são mais difíceis. Por isso a importância da análise foliar. Seguindo ainda, falando desses três nutrientes, o boro, o zinco e o molibdênio, o boro e o zinco, eles têm uma importância muito grande na rebrota, porque eles vão assegurar esse bom enraizamento e perfilhamento. Aí um dado para uma produtividade de aproximadamente 100 toneladas do Orlando Filho, mostrando a necessidade de 235 gramas de boro por hectare e quase 600 gramas de zinco. São esses valores que geram para a gente essas recomendações que a gente tem hoje. O boro também, ele é muito importante no transporte de carboidratos e síntese de açúcar, ou seja, auxilia no acúmulo de ATR, o zinco no crescimento. O molibdênio, ele tem um papel muito importante, ele atua naquela enzima, na redutase do nitrato, ou seja, o que ele faz? Ele melhora a absorção do nitrogênio, aumenta essa absorção. As novas recomendações de molibdênio, por exemplo, segundo o IAC, já estão até de 600 gramas por hectare. Os demais nutrientes também são importantes, como cobre, magnésio. Por questão de tempo, a gente acaba destacando esses três principais nutrientes. Por quê? Porque eles são os nutrientes que mais têm apresentado deficiência e respostas positivas em aumento de produtividade. No próximo slide, eu trouxe alguns resultados para vocês, aqui do professor Pedro Luz, na usina Ferrari, num trabalho de cana-planta de inverno, onde o controle, a coluna do meio, não houve aplicação de micronutrientes via folha. E quando ele adicionou nitrogênio e molibdênio via folha, de 111 toneladas, fomos para 117, quase 118 toneladas por hectare. Quando ele adicionou micronutrientes e outro tratamento, que ele adicionou boro, cobre, manganês, enxofre e zinco, fomos para 126 toneladas por hectare. Outro trabalho também, aqui é um resultado da Biosev, tá certo? De 5 safras, apresentado pelo Farônia o ano passado, de mais de 400 mil hectares do grupo, e vimos uma resposta em média de mais de 10 toneladas por hectare em ganhos de produtividade. Em resumo, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui nesse slide é que, independentemente de mais ou menos ganhos de produtividade, o uso de foliares, ele tem um ganho significativo e com rentabilidade econômica. Concluindo, então, tanto o uso de fungicidas quanto a nutrição foliar, ela apresenta diferentes respostas de acordo com as variedades. A gente sabe que uma variedade responde mais e outra responde menos. É de suma importância garantir essa sanidade foliar que eu falei. Porque com isso você vai garantir uma boa atividade fotossintética. A planta vai conseguir fazer fotossíntese muito bem e tentar expressar o máximo do seu potencial. É a base para o aumento de produtividade. A nutrição foliar ela é complexa,
pois ela envolve diversas etapas, como vimos. Ela é baseada no histórico e nas análises foliares. É importante fazer essa análise, principalmente para a gente aprimorar as práticas de correção e adubação. Era isso o que eu tinha para passar hoje. Em nome da Cooper Citrus, eu gostaria de agradecer e deixar aqui à disposição. Obrigado.